Agora eu chamo sua atenção para que você entenda todos os desdobramentos deste caso. Era a noite do dia 18 de outubro. O advogado José Lael de Souza Rodrigues Júnior, de 42 anos, foi vítima de uma emboscada. Foi assassinado a tiros dentro do carro assim que saiu de casa, acompanhado do filho. O crime ocorreu no bairro 13 de Julho, em Aracaju. Durante o ataque, o filho do advogado também foi atingido, chegou a ficar internado, sobreviveu. A novidade desse caso é que na manhã de hoje, a viúva do advogado e mais 4 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento no crime. Primeiro vamos acompanhar a reportagem de Vitória Costa, realizada hoje. Em seguida, vamos trazer outros desdobramentos aqui no estúdio e também ao vivo com o repórter Marcos Couto. Vitória Costa, na cena. A esposa de José Lael de Souza Rodrigues Júnior, de 42 anos, e mais 3 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no assassinato do advogado. Crime que aconteceu no mês passado, em Aracaju. A ação ocorreu na capital sergipana e em Laranjeiras, no interior do estado. A ação, que resultou nas 4 prisões, foi coordenada pelo próprio secretário da Segurança Pública de Sergipe, com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial, a DIPOL, e também da Polícia Militar do Estado. Além das prisões, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Na capital, a operação ocorreu nos bairros 13 de Julho, São Conrado e Santa Maria. O objetivo da operação é o cumprimento de 4 mandados de prisão e também mandados de buscas domiciliar que foram deferidos pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju. As investigações foram realizadas pelo Departamento de Homicídios e pelo Centro de Operações Policiais Especiais, com o apoio da Divisão de Inteligência e também com o apoio da Polícia Militar. José Lael foi assassinado no dia 18 do mês passado, quando por volta das 10 da noite estava em frente a um condomínio no bairro Jardins, na zona sul de Aracaju. O filho do advogado, que estava no local, também foi atingido por disparos e ficou ferido, enquanto o pai não resistiu aos ferimentos. À época, a esposa, suspeita do crime, publicou nas redes sociais uma mensagem de despedida, na qual dizia a frase "Te amarei para sempre". Ela costumava publicar fotos e declarações para o marido. Logo após o crime, as investigações iniciaram no sentido de encontrar os envolvidos. Imagens de câmeras de segurança da região auxiliaram o trabalho da polícia. Segundo informações das equipes de local de crime do DHPP, 2 homens numa motocicleta teriam chegado já atirando. Então isso leva a crer que se trata de um homicídio doloso, e não de um latrocínio. Claro que a polícia não descarta, as linhas de investigação, mas já está fazendo as primeiras diligências, já localizou pelo menos 20 pontos ali naquela região onde foram identificadas que existem câmeras. É uma região muito bem habitada, com vários condomínios, então as imagens vão ser muito importantes para que a gente faça uma verificação de todo o local de crime, por onde essa motocicleta com os 2 homens passaram, como foi essa chegada no local. À época do crime, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, foi habilitada para acompanhar o inquérito policial. A instituição formou uma comissão especial de defesa das prerrogativas e de direitos humanos para seguir as investigações. O objetivo da comissão é acompanhar de mais de perto as investigações, especialmente a Comissão de Defesa das Prerrogativas. Um dos filhos da vítima é advogado, então a gente vem acompanhando de perto para que ele tenha suas prerrogativas respeitadas. A Procuradoria de Prerrogativas também está atuando diretamente no inquérito, acompanhando os desdobramentos da investigação. E a Comissão de Direitos Humanos tem um olhar mais voltado para a família também, justamente para que a gente não tenha uma impunidade, um sentimento de impunidade, especialmente da forma tão cruel que aconteceu esse crime com o nosso colega advogado. Condutas criminosas como essa exigem resposta rápida. Afinal de contas, atingir um advogado é atingir toda a classe. E, em último grau, a própria sociedade que defendemos, a cidadania da qual somos porta-vozes e a democracia. Não descansaremos, não nos calarão.
não silenciarão a advocacia. Nesse sentido, a Abracrim Sergipe se soma a outras entidades e instituições para acompanhar de perto as investigações no sentido de buscar a sua celeridade, bem como um julgamento rigoroso sob as penas da lei. Os 4 suspeitos foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, onde foram ouvidos ao longo do dia. Os advogados dos suspeitos acompanharam as oitivas. Trata-se, de uma operação que foi deflagrada hoje pela manhã e está tudo novo, está se apurando, a circunstância. Algumas pessoas nesse momento já foram ouvidas e assim não tem nada concreto nem materializado. A defesa técnica veio acompanhar todos os par e passos e informar que o que é que nós temos. Temos pessoas que têm antecedentes criminais, que não têm antecedentes criminais, pessoas à ausência de qualquer tipo de culpabilidade, pessoas que têm residência fixa, que são filhos. O que nos foi apresentado foi nesse sentido. Nós ainda não tivemos acesso à íntegra do inquérito, para tomar o conhecimento e tomar as medidas e as tratativas jurídicas cabíveis. Uma das suspeitas é funcionária da viúva. Segundo o advogado dela, a relação entre as duas seria estreitamente profissional. Ela trabalhava, era motorista dela da viúva, da médica. Então, mas a proximidade é essa, apenas de maneira profissional. Ainda há investigação em curso que está sob sigilo. Foi o que fundamentou a tese da prisão temporária, pelo magistrado. Mas eu acredito que ainda está muito cedo para se falar em indícios, para se falar em materialidade, em indício de autoria. Está muito cedo, foi uma operação, foram algumas pessoas, tem outras evidências aí também. Então é bom ter calma nesse momento. Há uma repercussão, mas tem que ter muita calma, porque as investigações às vezes surpreendem muito. Agora vamos à atualização, tá, gente? Quando nós mostramos aí para vocês essa reportagem, ela foi feita um pouco mais cedo. A Secretaria de Segurança Pública atualizou que, de fato, foram 5 pessoas presas no total. E eu vou explicando para vocês aqui detalhadamente. Vamos começar mostrando a Daniele Barreto. Ela aparece aqui na sua tela. Médica cirurgiã de 48 anos. A Daniele era casada há mais ou menos uns 10 anos com o advogado criminalista José Lael de Souza Rodrigues Júnior, de 42 anos, tá? São eles que aparecem aqui na sua tela. A Daniele já tem um filho de uma outra relação. O José, o advogado criminalista, tinha outros 2 filhos também de uma outra relação, um de 20 e um de 25 anos. Um deles, inclusive, também foi atingido quando esse crime aconteceu. Então, ela tem um filho, ele tem 2 filhos e juntos eles têm uma criança de 10 anos de idade. Relembrando para vocês, tá? O advogado criminalista foi assassinado no dia 18 de outubro, quando estava saindo de casa, dentro do carro, por disparos de arma de fogo, ali na Avenida Jorge Amado. Quem é aqui da capital sabe, no bairro Jardins, zona sul da nossa capital. O filho dele foi atingido, ficou internado um período, mas já recebeu alta. Esse crime aconteceu exatamente uma semana antes das eleições, o que impediu a polícia de cumprir mandados de prisão nesse período, por causa da legislação eleitoral que proíbe, o cumprimento de mandados de prisão nesse período para que as pessoas consigam votar. E aí, na manhã de hoje, a reviravolta desse caso e novos desdobramentos. 5 pessoas presas, suspeitas de envolvimento na morte do advogado. Entre os presos está a viúva. Então, as prisões, tá? De acordo com a polícia, a Daniele Barreto é suspeita de ser a mandante do crime. Ela foi presa. A polícia aponta que uma outra pessoa também estaria envolvida nesta morte, que é a Alvaci Feitosa, que seria amiga da Daniele. A gente também tem a imagem da Alvaci Feitosa. Vocês acompanharam aí na reportagem da Vitória.
a gente também tem imagem da Alvaci. Então vamos contar. Foi Daniele, a suspeita de ser mandante, a suspeita de participação também desta colega dela, a Alvaci Feitosa. As duas estão presas. Ela foi presa no bairro Santa Maria, a Alvaci. Assim como o homem que pilotava a moto no dia do crime. Daqui a pouco a gente vai falar com a advogada dele, porque ele disse que pegou essa corrida aí, não tinha nem ideia do que estava fazendo, não tinha nem ideia de crime nenhum, é a defesa dele. A secretária da viúva, a secretária da Daniele, também foi presa em Laranjeiras. Foi preso também o atirador no bairro São Conrado. Então, assim informam as 5 pessoas presas. A Daniele, suspeita de ser a mandante, e suspeito de participação, que é a colega, a secretária dela, o motorista da moto e o atirador. E qual a motivação desse crime? Teria sido ciúme? Teria sido alguma relação com os clientes dele? Olha, quem vai esclarecer isso para a gente é o delegado-geral da Polícia Civil, o Tiago Leandro. Ele esclarece que a linha de investigação do crime já foi definida e ele considera que esse crime foi elucidado. Vamos conferir. No primeiro momento, nosso Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa caiu em campo. Contamos com a ajuda nas diligências iniciais da Polícia Militar do Estado de Sergipe, que contribuiu conosco em alguns dos primeiros levantamentos. E logo após determinamos uma força-tarefa composta pelos nossos Departamentos de Homicídio, através da nossa diretora, a delegada Juliana, assim como a diretoria do COP, o delegado Dernival Eloy, e nossas equipes de inteligência policial, né, que nós temos nossas unidades de inteligência. Então, no início nós tínhamos 2 vertentes, né? Nós tínhamos a vertente por ele ser um advogado criminalista e ele tinha, como se fala, uma clientela do crime organizado, né, de facções criminosas. Isso foi um fator que também objetivamos muito, focamos muito nessa linha de investigação, e também tínhamos uma vertente passional, né? Então, hoje o que a Polícia Civil pode falar é que logo após o crime, né, nós chegamos logo ao esclarecimento dos fatos. O que não possibilitou nós representarmos por prisões temporárias antes foi, infelizmente, a legislação eleitoral, que nos coíbe muito a ação policial nesse período, mas no dia de hoje nós conseguimos, né, através de cumprir mandados de prisão temporária, representados pela Polícia Civil de Sergipe ao Poder Judiciário, né, onde nós podemos confirmar na data de hoje que realmente a esposa está presa, né, como suspeita do assassinato e da tentativa de homicídio contra o enteado dela, né, e assim como outras pessoas estão presas. As investigações continuam em segredo de justiça, né. Mais para frente um pouco iremos esclarecer todos os detalhes mais minuciosamente através de entrevista coletiva, mas que nós temos para passar isso, né, que a Polícia Civil de Sergipe conseguiu elucidar esse crime. No dia de hoje, nossas equipes cumpriram mandados de busca e apreensão domiciliar, assim como mandado de prisão temporária, certo? As pessoas, os indiciados foram conduzidos até o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, né, todos ouvidos, devidamente o procedimento de Polícia Judiciária foi confeccionado hoje, e a esposa ela foi devidamente encaminhada ao Instituto Médico Legal, feito seu exame médico legal, e hoje ela está numa das nossas carceragens da Polícia Civil de Sergipe. Então, gente, vocês viram que o delegado esclareceu que seriam 2 linhas de investigação. A primeira, que apontava que, como o advogado defendia algumas pessoas envolvidas no crime, poderia ter tido algum ruído, algum embate com algum cliente, e esse assassinato poderia ser algum tipo de retaliação. Mas essa versão, logo em seguida, foi descartada pela polícia, e que apresenta agora esta nova versão, em que a viúva seria a mandante do crime e outras 4 pessoas estariam envolvidas nesse crime.
uma amiga dela, uma secretária dela, o motorista, a pessoa que estava dirigindo, pilotando a moto e o atirador. São pessoas que têm uma vida de luxo, né? São pessoas, ela é uma médica cirurgiã, ela é muito conhecida aqui. Ele também é muito conhecido, um advogado criminalista. Então, fala-se que eles teriam uma conta em conjunto. A polícia revela que eles teriam uma conta em conjunto com valor milionário e que essa motivação do crime poderia ter relação com essa conta. A polícia traz para a gente também informações muito importantes, inclusive do momento da prisão. Foi relatado que ela ficou muito surpresa. Os vizinhos relatam que ouviram gritos, mas que logo depois ela ficou num silêncio. O filho dela, de 10 anos, estava na hora da prisão, mas ele foi afastado cuidadosamente. A polícia ficou por 1 hora dentro da casa, fazendo ali a busca e apreensão, tentando manter ele com segurança para que ele não visse a mãe ser presa. Quando esta criança de 10 anos estava tranquila, estava em segurança, que aí sim a polícia anunciou a prisão dela sem a participação da criança. Essa prisão aconteceu no bairro 13 de Julho, aqui em Aracaju. E as outras 4 pessoas foram presas no bairro São Conrado, no bairro Santa Maria e na cidade de Laranjeiras. Quem está acompanhando esse caso desde os primeiros momentos também é o repórter Marcos Couto, que vai trazer, inclusive, alguns advogados ao vivo aqui com a gente para trazer alguns outros desdobramentos. É claro que aqui a gente ouve todos os lados e ele vai trazer para a gente outras informações desse crime. A gente volta a falar da operação da polícia envolvendo a prisão de 5 pessoas suspeitas de envolvimento na morte do advogado criminalista no último dia 18 de outubro, aqui na nossa capital. Marcos, a gente tem algumas dúvidas em relação à linha de investigação da polícia, né? Nos foi atualizado que as 5 pessoas foram presas, o atirador, o motorista, uma amiga, uma secretária e a viúva. Mas a polícia confirma que eles teriam uma conta conjunta? Teria feito algum tipo de saque dessa conta? Qual a informação oficial que a gente tem da polícia? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos do Cidade Alerta Sergipe. Essa informação oficialmente, possivelmente, vai ser divulgada em uma entrevista coletiva. Porque havia sim, melhor dizendo, existe sim uma conta milionária. Conta essa oriunda de trabalhos, tanto do advogado como da médica, que é uma cirurgiã plástica. Agora, sobre a dinâmica do crime, me permita, o delegado de polícia, João Eloy, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de Sergipe, assim que aconteceu o crime, no dia 18 de outubro, o delegado recebeu a informação, junto com as equipes do COP, do DIPOL, que é o Serviço de Inteligência, e Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, onde estamos agora, aqui, ó, na sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP. O delegado João Eloy, com as equipes, foram para o local de crime e fizeram uma espécie de maquete, justamente para estudar o caso. Porque o carro branco para, onde estava o advogado e o filho, homens armados em uma motocicleta se aproximam e deflagram os tiros. Um deles pega nas costas, na altura das costas do menino, e os outros 3 na vítima. O Lael de Souza Rodrigues, o advogado, um advogado criminalístico. E por ser um advogado que lidava muito com pessoas envolvidas com crimes, surgiu a primeira linha de investigação. Seria um acerto de contas, pessoas chateadas com o processo em atraso ou não resolvidos. Foi que o delegado João Eloy, o secretário, foi lá, viu a dinâmica e disse, olha, pelo jeito aqui não é atiradores profissionais.
E aí começa a linha de investigação, começa a aumentar. Entra em cena o COP, o DIPOL e, claro, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. 5 pessoas, até o presente, presas. São elas. Aqui a Daniele Pereira, a Daniele Barreto, que seria a pessoa que estava casada com um advogado, a viúva. Ela seria a primeira pessoa a ser presa e foi no bairro Jardins. A outra pessoa, Alvaci Feitosa. Alvaci, de acordo com informações que recebemos de uma fonte fidedigna, a polícia possivelmente vai confirmar isso no dia de amanhã. De acordo com a fonte, Alvaci estava começando a ter um relacionamento um pouco mais íntimo com a Daniele. Isso teria chateado o advogado, o esposo da Daniele. Além dessa desconfiança, existia um outro lado da história. Pelo faturamento da clínica, o advogado estava desconfiado que esta funcionária também da clínica estaria desviando recursos para futuramente montar um negócio. E com isso, ele teria discutido várias vezes com a Daniele. E ao discutir, ele chegou a dizer, olha, melhor botar essa mulher embora, eu não estou gostando nada disso. E eles não estavam bem em termos de relacionamento. Um dia anterior ao crime, houve uma discussão. E aí, onde surge a dinâmica de toda essa tragédia. A Daniele teria pedido para ele comprar um açaí. E aí, onde entra, mais uma vez, Alvaci, e agora entra a Adriagna Santos. Quem é ela? Amiga da Alvaci. A Adriagna seria a pessoa responsável, estar no veículo, acompanhada da Alvaci, para indicar que o veículo usado pela vítima era aquele, para ter uma certeza. Além disso, indicar o local onde ele estaria comprando a mercadoria, comprando o açaí, para que as pessoas que seriam os responsáveis em executar a ação criminosa pudessem ter a certeza do carro e da vítima. Os homens de moto é onde é que eles entram. Um deles é o Ronaldo, que já está preso. O outro não foi revelado o seu nome e esse encontra-se foragido. O Luiz Carlos foi preso. E onde é que entra o Luiz Carlos? Porque, através do Luiz Carlos, os dois homens, tanto o piloto da moto, que é o que está preso, o Ronaldo, é o que está preso, o piloto da moto, e o possível atirador, esse que está foragido, seriam indicados pelo Luiz Carlos. O Luiz Carlos dá a dica a de Adriagna. Essas informações são exclusivas e uma fonte fidedigna. Quando chega então as 3 pessoas presas, depois mais 2, tornando 5. E entre as 5, o Ronaldo, que seria a pessoa responsável em pilotar a motocicleta no dia do crime, que lamentavelmente assassinou o advogado. Aqui, a doutora Mona Lisa de Jean, doutor Roberto Carlos, são os advogados de defesa do Ronaldo. E ela traz informações agora. O seu cliente, o cliente de vocês, disse exatamente o que é a polícia. Boa noite, Cidade Alerta. Boa noite, Mariana. Então, ele informou no depoimento, acompanhado sem os advogados, é importante frisar isso, de que ele apenas foi contratado para poder fazer uma corrida. Né? Ele é motoboy? Ele trabalha também com motoboy, então ele foi contratado para esse fim. Só que um fato que nos chama a atenção, quando nós tivemos acesso ao inquérito, né, e a decisão a qual determinou a prisão temporária dos acusados, nós não verificamos o nome do nosso cliente dentro desse mandado de prisão, também nessa decisão. E qual é o nome dele? Ronaldo Moura dos Santos, Moura Santos. Então, esse não foi localizado, né? Então, nós estamos aguardando para poder ter acesso ao restante através do judiciário para verificar o que é que ocorreu, que o mandado de prisão não está e o nosso cliente está preso. Doutor Roberto Carlos, e o que foi que ele disse referente ao parceiro, a pessoa que estaria com arma em punho e deflagrou contra o advogado? Boa noite para o senhor. Boa noite a todos. Veja bem, Marcos, o que nós temos é apenas ilações ou situações que ainda estão sendo apuradas. Em nenhum momento o meu cliente teve qualquer tipo de participação, envolvimento, contribuiu nesse sentido. O que nós temos é que são pessoas que têm bons antecedentes, residência fixa, tá? Não se furtou em nenhum momento de colaborar com a justiça. Então, assim,
Nós estamos hoje no Brasil o sistema do encarceramento em massa. Primeiro se prende, para depois se investigar e se apurar. E nós estamos assim, soldados em cima dessas circunstâncias, porque no entendimento da defesa técnica, essa prisão é prisão ilegal e, de certa forma, vamos tomar todas as providências no sentido de resolver essa situação do nosso cliente. Doutora, próximos passos, ele permanece preso e de agora por diante? Permanece preso, amanhã, se ocorrerá, tudo indica, né, audiência de custódia, e aí nós vamos fazer as solicitações devidas, trazendo todos esses argumentos, e nós entendemos que é cabível o relaxamento da prisão, e aí vamos ver o que é que o juiz vai decidir, nós vamos tomar as medidas cabíveis, se for necessário, os procedimentos de habeas corpus e todos os procedimentos posteriores. Tem informações sobre os demais presos, a senhora tem? Não. O que se sabe é que foram cumpridos os mandados de prisão temporária, né, e permanece aguardando também todos eles a audiência de custódia. Doutor Roberto Carlos, doutora Mona Lisa de Jean, sobre a questão da motivação do crime, a priori seria um crime passional e, na sequência, a outra situação, desvio de recursos do empreendimento que eles teriam montado. Agora, um outro fato que chamou a atenção é que nesta conta bancária, a informação preliminar, a polícia vai confirmar possivelmente essa informação, que teria ocorrido um saque e que nesse saque teria feito a compra, tanto a Daniele como a Alvaci, teriam comprado um carro avaliado em aproximadamente R$600 mil. Agora, a polícia vai investigar um carro de luxo, né, um carro muito luxuoso, e a polícia agora vai trazer o quebra-cabeça para ver se é montado definitivamente. Mas essas informações estão chegando aos poucos. Para você ter uma ideia, a frente do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa está literalmente fechado. Mas a delegada responsável pelo inquérito policial, ela está agora com outra equipe na parte interna, checando ponto a ponto. O interrogatório começou no início da manhã, veio terminar por volta das 3h30, 4 horas da tarde. Então, justamente é isso, montando cada ponto. Sobre o homem que seria o responsável em deflagrar os tiros. Esta é uma grande interrogação por enquanto, porque a polícia, nós temos a informação agora, que chegou para a gente aqui em ponto, nós temos a informação que a polícia já está no encalço dessa pessoa e já sabe exatamente onde ela está. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Miro Ribeiro, com informações exclusivas aqui para a TV Atalaia, em especial Cidade Alerta Sergipe, repórter Marcos Couto. Mariana. Te agradeço, viu, Marcos, pelas informações. A gente tem imagens de como foi essa operação na manhã de hoje e também dos envolvidos. Relembrando para vocês, viu, minha gente, a Daniele Barreto é médica cirurgiã, muito conhecida aqui na nossa capital. A gente vai colocar a imagem dela aí na sua tela, porque a polícia aponta ela como a principal suspeita de ser a mandante deste crime, o que nos traz uma reviravolta, porque a outra linha de investigação da polícia é de que poderia ter sido algum cliente deste advogado, já que ele defende, muitas vezes, pessoas consideradas perigosas do crime organizado. A polícia acreditava no primeiro momento que podia ter acontecido algum ruído, alguma briga, algum desentendimento, né, com algum cliente, por isso essa teria sido a motivação. O José Lael, esse advogado criminalista, tinha 42 anos. Ele foi assassinado dentro do carro no momento em que saía de casa, no dia 18 de outubro. Aí você pode estar se perguntando, mas por que só conseguiu elucidar esse crime? A polícia, né? Só conseguiu elucidar esse crime agora, depois de tanto tempo. O crime aconteceu, gente, exatamente uma semana antes das eleições, no dia 18 de outubro. E a gente tem uma legislação eleitoral que não permite o cumprimento de mandado de prisão neste período, justamente para que as pessoas consigam votar
com tranquilidade. Então, por isso que essa operação demorou esse tempo para que a polícia conseguisse todos os elementos, imagens de câmeras de segurança do local, porque tudo aconteceu aqui na zona sul da nossa capital, no bairro Jardins, onde tem muitos condomínios, muitas câmeras de segurança, e a partir disso a polícia conseguiu montar esse quebra-cabeça que aponta como a principal suspeita do crime a viúva Daniele Barreto. Ela teria agido de acordo com a polícia, junto com outras 4 pessoas que estão presas. Entre elas, a Alvaci, que vai aparecer também na sua tela. Tinham as duas, uma relação muito próxima e, de acordo com a polícia, ela teria ajudado nesse processo deste crime. Além dela, também estão presos, como vocês viram, outras pessoas. No total, 5 pessoas presas. Os mandados foram cumpridos, minha gente, no bairro Jardins, no bairro São Conrado, Santa Maria e também em Laranjeiras. De acordo com a polícia, minha gente, no momento da prisão, a viúva entrou em desespero, gritou bastante. Os vizinhos relatam que foi possível ouvir os gritos no condomínio. A prisão dela demorou cerca de 1 hora. A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão. E por que demorou todo esse tempo? O filho que ela tem com a vítima, com o advogado criminalista, com o José Lael, tem apenas 10 anos de idade. E estava com ela no momento em que a polícia chegou. Então eles precisaram ali, gente, dentro daquela casa, ter todo o cuidado para que essa criança, que já está fragilizada por ter perdido o pai, também não convivesse com a memória de ver a própria mãe sendo presa. Então, com todo cuidado, os policiais cumpriram esse mandado de busca e apreensão, mantiveram esta criança em segurança, distante, para que não precisasse ver essa cena traumatizante de ver a própria mãe presa. Todos os desdobramentos desse caso vocês vão acompanhar ao longo da nossa programação. Amanhã de manhã, a Polícia Civil vai realizar uma coletiva de imprensa em que vai esclarecer outros pontos, outras lacunas. Teria sido um crime motivado por ciúme, por dinheiro? Qual é a participação de cada um detalhadamente? Vocês vão conferir aqui na TV Atalaia ao longo da nossa programação.